A maior parte dos recém-formados sonha em trabalhar com a carteira assinada e remuneração justa. De outro lado, há também os empreendedores por natureza. Nossa equipe descobriu uma história bem interessante aqui no oeste do Paraná. Pessoas que deram as mãos e formaram uma cooperativa de profissionais. O resultado de toda esta ousadia vê agora no campo. O mundo pede alimento. E quem quer renda. Isso não é apenas uma questão de vocação. Técnica é fundamental. E foi de olho nesta necessidade que recém-formados de cursos de ciências agrárias se uniram e formaram uma cooperativa de serviços. Tem vários exemplos de vários produtores que estavam a ponto muitos de vender a sua propriedade e hoje estão com uma produção satisfatória, onde que eles têm um nível econômico e social elevado, mantendo seus filhos nas atividades na propriedade. Então a gente considera isso como o nosso maior legado. A Biolabore, que começou pequena, hoje é reconhecida em toda a região oeste do Paraná. A sede fica em Santa Helena. São 74 profissionais cooperados. Gente como o Jefferson, que mora em Cascavel e que leva assistência técnica para a propriedade do Ademir. A gente começou na atividade plantando soja, milho, feijão, que a gente começou a mexer com o peixe, está com 1 ano. O desafio tem sido grande. O primeiro açude já está em funcionamento pleno. Os peixes ganharam peso, estão sadios, mas para chegar até aqui foi preciso aprender, e muito. Sem assistência é complicado, né? Principalmente mais no início, né? Você precisa mesmo que você saiba do trabalho, mas sempre tem algo a aprender, técnica a mais que você precisa adquirir nesse processo. A gente traz capacitação, cursos. Tem muitos agricultores que ficam distante da cidade, acabam não tendo essas tecnologias a favor deles, e através da assistência técnica a gente consegue levar até no campo essas novas informações. Na propriedade, outros açudes estão em implantação e o peixe agradando o bolso e também o paladar da família. Tatiane é quem prepara peixe de boa qualidade e tempero no capricho. E a gente adora assim comer um peixinho com alho assim também dá um... E além do peixe, alho vai bem onde? Com tudo, feijão, no arroz, às vezes até numa saladinha, depende da salada, bem temperadinho, uma couve. A gente usa bastante o alho. E sabe da onde vem o alho? Da horta. É mais uma experiência que deu certo com os segredos da assistência técnica. E não é só no sítio do Ademir. Em Cascavel já são 4.000 produtores. E o suporte no campo só é possível graças à parceria com a cooperativa via Itaipu Binacional para alguns municípios. Fundamental hoje, né? Se nós não tivéssemos essa parceria, nós não conseguiríamos fazer assistência aos nossos produtores. Em Santa Helena, conhecemos também hortas incríveis. E aqui nesta propriedade a gente consegue perceber de perto o resultado todo deste trabalho, com adubo e água na medida certa, de acordo com o que é prescrito pelos técnicos. O resultado é este, uma horta de encher os olhos.
Seu Adão, eu percebi que aqui os seus olhos brilham. Por que eles brilham assim aqui na sua horta? Porque tá dando certo, né? A gente tá trabalhando aí pra dar certo mesmo, né? Então a coisa tem que dar certo. Graças a Deus a gente tem caprichado em trabalhar com amor e tem dado esse resultado aí. Assim também tem sido com estes dois irmãos, Eduardo, de 22 anos, e Pablo, de 27. Eles tocam a propriedade sozinhos, jovens, empreendedores, ousados, com raízes fincadas no campo. A gente vê hoje que quase nenhum jovem quer ficar no campo, a maioria está indo para a cidade, tem muita disputa pelo emprego na cidade, né? E assim no campo a gente tem mais opção. O meu pai já é falecido, né? E ele falou assim, eu e meu irmão junto nós ia longe. Se fosse separar, ia diminuir a terra, ia ficar mais complicado. Nós fomos antes dele começar a plantar mesmo atrás da Biolabore, que era que nós tínhamos referência, né? Dos produtores que já tinha, né? Eles falaram, ó, vão atrás porque não é mais assim só plantar e entregar na cidade, né? Hoje, agora, depois que a gente fez tudo certinho, fizemos uma área de lavar, tudo salado, fomos atrás para a legalização da vigilância, pegamos os rótulos para nós poder entregar no mercado, mesmo para as pessoas, né? É óbvio que garantir que eles têm da qualidade que tem o produto, né? A meta é transformar a produção de convencional para orgânica. A Maria, até, que é a nossa técnica, ela ajuda muito na parte orgânica, na parte até do plantar, né? A gente não sabe mexer com tudo, né? No começo a gente ficou um pouco perdido, né? Só que ela veio, explicou o que precisava fazer, se já estava bom para colher e foi ajudando devagar, assim. O que é produzido aqui vai para a feira do produtor, abastece mercados e também compõe a merenda escolar. E os municípios pequenos que nós temos atendido, nós percebemos que esse trabalho ele tem aproximado mais a agricultura das necessidades das escolas, né? Então, como muitas vezes o município não tem um suporte técnico para acompanhar esses agricultores, a gente supre essa demanda, né, e consegue realizar um trabalho mais próximo daquilo que as escolas necessitam. A cooperativa de serviços vem cumprindo com seus objetivos, com foco nas ações ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. O resultado tem sido tão bom que se multiplicou. Hoje podemos dizer que a Biolabore tem uma filha no associativismo, a Cofamel, uma cooperativa dos produtores de mel. Descobrimos que eram mais de 200 produtores, espalhados em 12 grupos desorganizados da apicultura, né? Começamos a juntar esses grupos para montar alguma organização que viesse a melhorar a condição da apicultura aqui na região oeste do Paraná. Se vendia mel em litrão, mel em favo, né, etc. Não tinha a higiene exigida, né, pelos órgãos de vigilância, né, e a partir disso, dessa demanda, se começou a implantar as técnicas, né, de centrifugação, de beneficiamento correto, seguindo as boas práticas, né, para chegar no produto final limpo e com total higiene. Quando nós montamos a cooperativa, tinha um produtor no município de Diamante que vivia só da apicultura. Hoje são mais de 60 que trabalham exclusivamente com apicultura. Antes, quando não tinha cooperativa, a gente via a região oeste do Paraná como produtora de soja, milho, frango, suíno e leite, né? Agora também ela é vista mundialmente como produtora de mel. É muito satisfatório você estar acompanhando e ver um resultado através do teu trabalho em cima, né? Tá plantando, tá colhendo e sabe de onde que tá vindo, né? É uma nova fonte deles aumentar sua renda na produção e a sua qualidade de vida, né? Continuar agora no ramo da hortaliça, né? Crescer cada vez mais, claro, e incentivar os jovens também que comecem com isso, né? Se elas tiver vontade de fazer e fazer com amor, vai dar certo. Tem que pensar positivo, pensou positivo, fez com amor, a coisa vai andar. Muito bem. Tem um microfone aberto, acho que é da Sônia. Veja, Eliane, depois se você consegue fechar o microfone dela.
para a gente evitar interferências de ruídos, né, durante a apresentação do Douglas. Então, como vocês viram, não sei se deu para acompanhar bem o vídeo, mas a gente achou importante colocar esse vídeo primeiro, para vocês terem já uma aproximação do que é a cooperativa Biolabore, e acabou também mostrando a cooperativa da Cofamel, né, que também surgiu exatamente nesse período. Então, o Douglas, né, que é o presidente da Biolabore, vai agora fazer a sua apresentação. Douglas, muito obrigado, seja bem-vindo e fique à vontade. Primeiramente, estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Aproxima um pouco mais. Uhum. Agora estão ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos, é um prazer estar participando desse evento. Agradecer ao Jair, a todos os interlocutores aí que viabilizaram essa nossa apresentação. E eu vou projetar a nossa apresentação da cooperativa, e aí, junto com o vídeo, eu acredito que a gente vai conseguir transmitir um panorama geral do que é a Biolabore e também os trabalhos que foram desenvolvidos e, logicamente, pelo patrocínio que até hoje ainda é República Nacional. Douglas, aproxima mais, está um pouquinho baixo ainda o seu som, tá? Aproxima um pouco mais o microfone. Agora estão me ouvindo agora bem? Isso aí. Tá ok. Agora? Ok. Melhorou. Estão todos visualizando a apresentação? Ok. Aí, agora deu certo. Ok. Beleza? Então, vamos lá. Então, a Biolabore é uma cooperativa de trabalho e assistência técnica. É uma cooperativa um pouco diferente dos ramos tradicionais do cooperativismo, mas só que ela não é tão incomum. Na verdade, eu vou só fazer um pequeno parênteses. Né? Por exemplo, a Unimed. A Unimed é uma cooperativa de trabalho. Ela segue a regra da legislação, a mesma legislação que nós também seguimos. Mas, logicamente, né, não abre muito essa questão de falar que são uma cooperativa de trabalho. Né? Mas a Unimed não deixa de ser uma cooperativa de trabalho. Mas, enfim, a Biolabore ela surgiu numa linha que quem foi pioneiro no estado do Paraná com a cooperativa de trabalho foi a Unicamp, que eram profissionais técnicos da antiga Cocamar. Não antiga não, ainda Cocamar, mas eles fundaram uma cooperativa e prestavam serviço para a Cocamar. Hoje é uma cooperativa muito grande, ela está diretamente ligada ao agronegócio, ela trabalha com as multinacionais do setor e tudo mais, mas a Biolabore ela surgiu na mesma ideia, mas não no mesmo foco. Né? Nosso foco foi a sustentabilidade. Douglas, tem uma posição do microfone que dá para ouvir ele bem, e tem outra posição que não dá para escutar bem. Agora. Faz um teste. Alô? Bom, agora? Abaixo. Assim? Assim, agora sim. Sim? Então tá. Então, fala um pouco mais alto. Então, a Biolabore então, ela tem essa missão de fornecer soluções especializadas a seus parceiros, visando o desenvolvimento sustentável. A nossa visão é ser referência nacional em soluções sustentáveis. As soluções sustentáveis é um termo um pouco abrangente, mas o nosso foco é o setor rural. Né? Nossos valores
Então, é a cooperação, a transparência, a inovação tecnológica, a proatividade, o comprometimento e o respeito, né? Como toda cooperativa de trabalho, a gente obedece à Lei 12.690, de 19 de julho de 2012, então, que regulamentou, através da junção de outras leis que já existiam, justamente com um acordo com o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, e aí ela foi originada essa lei, que era regulamentou de forma mais ampla as cooperativas de trabalho. Eu não sei, pelo que falaram, que existe uma possibilidade, talvez, quem sabe, criar uma cooperativa de trabalho. Então, eu já deixo aí que deixa começar a lei. Né? Douglas, só um minutinho. As pessoas estão pedindo para ver se, de repente, você usar o microfone do computador, porque as pessoas estão mandando mensagens pelo chat que está bem ruim o som, não estão conseguindo ouvir. O meu computador também... Agora melhorou? Alô? Assim melhorou. Agora, assim? Tá bom assim? Alô? Assim melhorou, Douglas. Então tá. Então, vou continuar. Então, a Lei 12.690 é a lei que regulamentou de uma forma mais ampla e efetiva as cooperativas de trabalho, né? Ela foi uma junção dos princípios do cooperativismo, de forma geral, junto com as leis trabalhistas. Então, muitas obrigações, direitos e deveres, como a cooperativa ela tem que seguir, respeitando, de uma certa forma, a legislação trabalhista, né? Não nos mesmos moldes, mas tem as premissas mínimas que são as mesmas. Por exemplo, descanso remunerado, férias e tudo mais. Ô, nós não tinha que falar? Não, não transmite não. Quem está com o microfone aberto, tenta fechar o microfone. Então, a nossa cooperativa, ela é regida administrativamente, o nível hierárquico da nossa gestão é através das assembleias, as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias. Cooperativa de trabalho é obrigatório fazer 2 assembleias no ano, uma ordinária e uma especial, né? Em geral, é especial. A ordinária é o balanço do ano anterior, com a aprovação do orçamento do ano seguinte. E a especial é a prestação de contas de todos os contratos e o fluxo de caixa que a cooperativa executa. É uma prestação de contas específica de todo o volume financeiro, bem como de trabalho que move a cooperativa. Então, justamente, temos o Conselho Administrativo, e o Conselho Fiscal, e o Conselho de Ética como suporte para ambos os conselhos. E aí vem a coordenação dos contratos. E aí os contratos, cada contrato tem sua coordenação quando necessário. Nós temos os controles, que é alguns internos, que são as assembleias, são os controles internos, bem como, lógico, o Conselho Fiscal também, ele atua nesses controles internos. Nós somos acompanhados, no caso, pela Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que é a OCEPAR, vinculada ao OCB, e também faz um acompanhamento mensal do fluxo da cooperativa, né? E, logicamente, a gente presta contas das receitas, Receita Federal, Estadual, Municipal, e como de acordo com o fluxo financeiro, tem seus impostos e a gente tem que prestar contas a todos esses órgãos. Também o INSS e o FGTS, né? Onde, no caso do cooperativa de trabalho, nós pagamos o INSS com pessoa física. E esse INSS tem uma tarifa diferente, por exemplo, do CLT. Nossa tarifa, uma pessoa que está, um profissional que está no CLT hoje é 14%. Só para abrir nós, como cooperativa de trabalho, pagamos 20%.
né? Então, ele tem um outro entendimento com relação a isso. Mas eu vou adentrar nessa linha um pouco mais adiante, mas é só colocando essas questões aí. Então, nós fundamos a cooperativa em 21 de novembro de 2005 e a atual diretoria ela tomou posse agora dia 28 de março de 2018, e é um mandato de 3 anos. Na época éramos 20 cooperados, só que nós não nos localizávamos aqui em Santa Helena. Nós estávamos locados em Marechal Cândido Rondon. Na época a gente teve apoio do sindicato, que se deu um espaço, uma sala, né, para que a cooperativa começasse os primeiros passos e continuar caminhando, né? Ela foi formada, na época, por egressos da Universidade dos Cursos de Ciências Agrárias, em especial agronomia, zootecnia de Marechal Cândido Rondon, e profissionais liberais do município e região, né? E o objetivo não era a venda, né, que é o grande filão de mercado hoje, para quem se forma nas áreas agrárias, é o agronegócio, as grandes cooperativas, as multinacionais, as grandes empresas. E esse grupo pensava um pouco diferente. No início, era a prestação de serviços técnicos, seja independente da área, mas que fosse a prestação de serviços, né, de forma autônoma. Eu sempre falo que a cooperativa de trabalho ela é a união de vários autônomos unidos em um único CNPJ, né? Isso, em resumo, é uma cooperativa de trabalho, né? E ao invés de todos nós criar uma MEI, uma micro ou pequena empresa, a gente se junta num CNPJ só, né? No caso, o CNPJ é uma cooperativa de trabalho, e a gente executa esse trabalho da mesma forma, com a vantagem de você montar uma equipe normalmente multidisciplinar, com várias pessoas contribuindo, então a chance de êxito acaba sendo maior. Então, e aí em 2008 foi o salto da Biolabor, né? E a gente conseguiu o primeiro contrato com a Agricultura Nacional, através do programa Cultivando Local Boa, né, que o Jair já fazia parte, já bem antes, né, já em 2003, mas em 2008 foi o primeiro contato da Biolabor com a Agricultura. Na época eram 14 profissionais e há aproximadamente 600 famílias assessoradas. E essa parceria com a Agricultura, ela nos deu experiência e condições técnicas também para assumir chamadas públicas. Em 2014, a gente conseguiu ganhar 2 chamadas públicas, na época, hoje o extinto MDA, para assistência técnica de agricultura familiar, né, com foco na produção orgânica. Um lote era na região oeste do Paraná, e outro lote era na região noroeste do estado do Paraná. Então, a gente já tinha trabalho com o Negopu, e aí veio a chamada pública. Só que o público não era sobreposto, né? Tanto que a gente teve toda uma organização interna, onde o produtor que era atendido pelo trabalho da ETIPU não poderia ser assessorado pelos técnicos da chamada, e vice-versa, né? Então, teve esse cuidado, e nesse sentido, a região ela teve uma oferta muito significativa de assistência técnica. Hoje estamos com aproximadamente 82 cooperados. Nossa equipe é multidisciplinar, como já falei, ela vai desde agrônomos, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, engenheiros ambientais, engenheiros de pesca, temos zootecnistas, médicos veterinários, biólogos, administradores, técnicos agropecuários, técnicos agrícolas, tecnólogos em agricultura e meio ambiente, tecnólogos em alimentos, e também um economista e um advogado. Para ser admitido como cooperado, segundo o nosso estatuto e o nosso regimento interno, a pessoa precisa estar profissional, ela tem que ter no mínimo nível técnico, senão a gente não pode absorver esse profissional. Então, de nível técnico até nível superior é o que a gente vem absorvendo. Temos doutores, pós-graduandos, tem doutores e até tem doutores com pós-doutorado. Um profissional. Douglas,
Oi. Veja na maneira como você está segurando o microfone, se você não está tampando na hora que você segura a entrada do som. Ali desse... Isso, dá uma olhadinha, a maneira de segurar, porque às vezes tua voz vem bem e às vezes ela sai... no fio agora. Agora melhorou. Ah, tá. Então eu vou tentar segurar assim, então. E o volume do computador tá bom? Tá alto? Tá Mas agora melhorou. Tá no máximo já. Tá no máximo. Uhum. Agora ficou bom, Douglas. Continua segurando aí no fio, tá? Beleza, então. Então, e aí nosso quadro técnico ele é composto hoje por 70% aproximadamente de bacharéis, né? Então, tem uma qualificação técnica razoável, vamos colocar assim. Perdão, deixa eu voltar um slide. Então, a nossa ciência técnica, a gente tem uma experiência, trabalhamos com praticamente quase todas as áreas do setor agrícola, né? Desde apicultura, piscicultura, produção orgânica, agroecológica, bovinocultura de leite, fruticultura, olivicultura, ovino-caprinocultura, avicultura caipira, suinicultura, programas institucionais, né? Principalmente em gestão e elaboração de projetos, programas institucionais. E a gente tem também parceria com prefeituras, alguns contratos com prefeituras para elaboração de projetos em geral, bem como assistência técnica e também, em alguns casos, até projetos de conservação de solo. Assessorias agroindústrias, aqui deixar claro, agroindústrias familiares, rurais, pequeno porte, né? Não temos, mas é focado mais na agricultura familiar, né? A gente tem trabalho apoio às cooperativas, associações de produtores familiares. Trabalhamos com planejamento agropecuário, ambiental. No caso das agroindústrias familiares, a implementação e adequação de processos, né, para a certificação de produtos das agroindústrias de origem animal, tanto vegetal, registro de agroindústrias junto ao mapa, também nos casos que a agroindústria exige. A gente também trabalha com essa documento de regularização. Somos certificados pela RTRS, né, para a produção de soja sustentável. Também, como eu falei, temos a topografia, cartografia, projeto de gestão para hidrográficas, conservação de solo e água. Em geral, seria esse nosso espectro aí de prestação de serviço. Aí tem nossos clientes, né, como já falado, a gente teve um trabalho também que a gente fez para a WWF, né, que era com produtores lindeiros no Parque Nacional do Iguaçu, também com esse mesmo foco de uma produção mais sustentável e com inserção de mercado, né. Foi um projeto pontual, mas já temos nossa história. Também prestamos serviço para o SEBRAE, já prestamos serviço para o SEBRAE. Então, em geral, é isso aí. Hoje, o nosso atual contrato, a gente está no 5º contrato de Público Nacional. Somos 29 profissionais hoje envolvidos. Então, dobramos a nossa equipe. Estamos aí com 1.300 famílias assessoradas diretamente e mais 500 indiretamente. Então, no total, fazendo aí um total de 1.800 famílias aí que a gente está prestando assessoria. Através de parcerias com o Público Nacional, bem como com os municípios da região. Temos um especialista em fruticultura, daí 3 tecnólogas de alimentos, uma engenheira de alimentos, temos 2 cooperativas assessoradas no momento, 16 associações. Estamos em 28 municípios do Paraná e mais Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, ao lado do Iguaíra. Quem já passou pela 163 aqui, conhece um pouquinho. 210 agroindústrias assessoradas, familiares, e 107 apicultores atendidos, e com 31 meliponicultores aí no quadro que a gente está dando suporte. Aqui, que é um dado, o nosso público, desse público que a gente atende, 92% desse público não é orgânico certificado, né, eles utilizam práticas agroecológicas, a gente enquadrou eles nessa terminologia, mas eu vou explicar um pouquinho. Temos aí um total de
e 3% das propriedades que estão em conversão. Propriedades em conversão agroecológica, aquelas que já foi elaborado o plano de manejo, encaminhado à certificação, para cumprimento do prazo burocrático, essas propriedades já serão certificadas. E 5% das propriedades que a gente assessora são certificados orgânicos, né? As práticas agroecológicas é o seguinte, são produtores que eles adotam práticas de conservação de solo, plantio direto, manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, utilizam caudas defensivas naturais, só que em determinado momento do processo de produção, eles utilizam insumos sintéticos ou não regulamentados pelos certificadores. Então, a gente enquadra eles como produtores com práticas agroecológicas. Também trabalham com adubação verde, rotação de culturas. Então, esses princípios básicos da própria agronomia, independente se é orgânica ou não, também são trabalhos relevantes. Esse aqui é o nosso espectro, mais muitas atividades que essa agricultura familiar desenvolve. Então, ela é bem característica da agricultura familiar, né? As propriedades, normalmente, elas trabalham com 2 ou 3 atividades por propriedade. Então, de forma geral, nós temos esses dados aqui, em torno de 20% do nosso público atendido é pecuária leiteira. A pecuária leiteira, na nossa região, ela é o carro-chefe significativo da agricultura familiar, né? Tanto que a Oeste do Paraná é uma grande bacia leiteira a nível nacional. A fruticultura está presente em 13% das propriedades assessoradas, mas a produção ela é incipiente, né? Se você for avaliar aí já os dados do consumo de frutas na região, 1% é de origem da nossa região, o resto é importado de outras regiões do Brasil. Olerícolas, a gente tem uma produção muito forte, né? Vem crescendo, a gente está conseguindo crescer em torno de 20%. A produção de grãos também, normalmente quando você tem a pecuária leiteira, você tem a produção de grãos em consórcio, né? Elas se complementam, principalmente para quem trabalha com silagem, planta um soja, depois planta milho para silagem, né? Então tem essa dualidade. A pecuária de corte, ela vem junto, também atrelada à pecuária leiteira, né? A produção de aves caipiras, ela está presente em 7% das propriedades, mas economicamente ainda ela não reflete isso, né? Que ainda os frangos ainda são abatidos de forma clandestina, na sua grande maioria. Da mesma forma, nos ovos, quem tem frango caipira para corte, normalmente ainda tem os ovos também, na linha de postura. E a apicultura, de forma geral, ela está presente em 2% do nosso público atendido. Aqui são dados das agroindústrias. Hoje a gente está atendendo 210 agroindústrias na região. Do total, do Oeste do Paraná tem um levantamento que em torno de 420, o último dado que eu tinha, não deve ter aumentado um pouquinho, mais um pouco, mas aproximadamente 400 agroindústrias a gente está atendendo a metade. A outra metade era quem dá o suporte para as agroindústrias em matéria da região, né? Então, a gente veio ocupando esse espaço justamente por a Emater não conseguir atender essa demanda, e a gente conseguiu ocupar esse espaço aí, né? E principalmente a partir da implementação dos programas institucionais, em especial em 2010, com o surgimento do PENAI, né? Que era a alimentação escolar oriunda da agricultura familiar, houve uma necessidade da implantação e adequação das agroindústrias para a produção de produtos minimamente ou já com um certo nível de industrialização. Então, foi uma demanda que a gente veio suprindo durante esse período aí. Nós fizemos uma pesquisa de satisfação com o nosso público atendido, né? Então, a gente teve uma avaliação relativamente boa, foi contratada uma empresa, né, onde que a gente se preocupou que não houvesse uma indução de resultado, mas a gente sabe que quando o futuro entrevistado, às vezes ele acaba melhorando um pouco a nota para a gente, né? Vamos dizer assim, mas ainda assim a gente tem uma avaliação muito boa, né, durante o grupo público assessorado.
por nós. A gente tem essa preocupação também de não só atender os anseios de quem nos contrata, no caso, são órgãos públicos, né, de público, seja do governo federal ou seja do governo estatal, mas a gente também tem a preocupação com aquele que está recebendo essa técnica. Então, a gente tem essa preocupação constante de estar ofertando o melhor possível a esse público. Nós também tomamos por iniciativa, a gente ia agora para esse ano a gente cancelou em função da pandemia, o 3º Seminário Regional de Valorização da Mulher do Campo, que é um evento que a gente tem como proposta trabalhar o público da mulher, né, na agricultura, de valorização. É um dia de várias oficinas, não sei de entretenimento, mas é uma proposta um pouco de entretenimento, mas também com foco técnico também. Então, o primeiro ano foi só a Itaipu que pôde nos auxiliar. Já o segundo evento, a gente já teve todos os parceiros aí da região envolvidos aí que reconheceram que era uma ação importante, e a gente foi feliz na proposta e teve uma adesão muito boa, né? Esse aqui foi foto do segundo evento, já 300 mulheres que a gente reuniu de toda a região oeste, 30 municípios da região, né, que vieram para o evento. E também, agora falando só um pouco mais focado no nosso trabalho, né, isso aqui é uma atividade de apicultura, onde todo mundo põe um macacão, o técnico, todo mundo, os agricultores põem um macacão e vão lá na colmeia e é feito na prática esse trabalho, né, principalmente orientações de manejo, de controle e tudo mais. Esse aqui também é um trabalho de agrofloresta, que também é uma das linhas que a gente trabalha também. Esse aqui foi uma atividade desde o início da implantação, e aí abaixo já está o desenvolvimento da área. Então, a gente também trabalha nessa linha. Também trabalhamos com a produção de grãos orgânicos, né? A gente acaba apoiando agricultores que trabalham com produção orgânica, mas a gente já tem uma empresa especializada na região que trabalha com isso, mas a gente também tem esse trabalho em parceria. Também trabalhamos a questão da merenda escolar saudável, né? Então, na Semana do Alimento Orgânico, a gente faz algum ciclo de palestras, tanto para o público consumidor, mas o foco nosso também é as escolas, né? Justamente as escolas. Aqui, então, é uma foto, uma palestra para alunos e outra uma visita técnica dos alunos à feira do município de Guaíra, em específico, né, para conhecer os produtores e tudo mais, né? Toda essa questão pedagógica com relação à alimentação e bem como da familiar e orgânica. Então, aqui também outros eventos que a gente fez. Aqui é o trabalho das indústrias, aqui são cursos, capacitações também que são feitos em loco, né? Então, assim, várias, desde panificados, tudo de origem animal, vegetal. Então, a gente tem uma grande variedade de agricultura na região. Esse aqui também um caso interessante, um produtor de uma vila rural, uma propriedade de, se eu não me engano, de 10 mil metros quadrados, onde que a gente fez todo o processo, desde a elaboração da planta baixa, bem como o planejamento da indústria, fluxograma, manual de boas práticas e tudo mais. E esse produtor, então, ele entrega nos mercados de Santa Helena, em específico, em Avenida Escolar. E é um frango com inspeção municipal. Então, é um frango que está regular. Trabalho de conservação de solos, né? Também trabalhamos nessa linha também. Essa aqui é a foto da equipe, né? Da nossa atual equipe de trabalho. E seria, da minha parte, seria isso, por enquanto, né? Agora eu aguardo as perguntas de vocês aí. Bem, Douglas, muito obrigado pela exposição. Deu para a gente ver, então, que a cooperativa começou pequena,
e hoje já é uma cooperativa que dá para chamar de grande, consolidada, né? Mais de 80 e poucos jovens atuando na prestação de serviços aí de assistência técnica, extensão rural e também de capacitação na região. Então, agora é o momento de a gente abrir para as perguntas, e a gente pode fazer isso de duas maneiras. A pessoa pode ligar o seu microfone e fazer a pergunta, ou então pode escrever no chat, fazer a pergunta que a gente vai estar acompanhando também, para que o Douglas possa responder. Quando você for responder, Douglas, tente falar mais alto, porque okay. O teu som realmente está um pouco instável, ele vai e volta, então tem horas que ele sai bem e tem horas que ele não sai tão bem. Então, coloca um pouco mais de força na tua voz, para que as pessoas possam te entender bem. Então, se você puder tirar a apresentação, porque daí todo mundo volta para a tela, que daí quem quiser falar, levanta a mão, diga. Aí, pronto. Isso. Muito bom. Excelente. Então, agora nós vamos abrir para as perguntas. Então, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha, liga o microfone e, por gentileza, faz a pergunta aí para o Douglas. Quem é o candidato? Hein, Catarina? Eu fiquei... Peraí, deixa eu ver se está saindo ou não. Tá ótimo. Tá, porque aqui tem toda uma coisa aqui que... Pois é, a minha pergunta é sobre o encontro que vocês fazem para as mulheres, né? Aí, são dois, fizeram dois, né, até agora. E assim, como que elas participam lá? Tem feira? Como que vocês veem a participação da mulher nesses encontros? Se vocês estão conseguindo atingir um número bom assim de mulheres na questão não só de participar no dia, mas de dar continuidade nesse trabalho. Então, é importante, primeiramente, a gente tem que uma avaliação nossa. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Agora sim. Uma avaliação nossa, aonde que as propriedades rurais, familiares, elas se desenvolvem de uma forma exitosa, vamos usar esse termo. Isso é uma avaliação geral, é onde que a mulher tem uma participação muito importante nos poderes de decisão, né? Onde que as mulheres têm voz e acabam, vamos dizer, assumindo algumas responsabilidades, vamos usar esse termo, são propriedades que a gente vê evoluções, principalmente com foco na agricultura orgânica. E se falar nas agroindústrias familiares, 90% das agroindústrias familiares são tocadas pela mulher. E quantos por cento, Douglas? Quantos por cento? Das agroindústrias, em torno de 90%. 90% são tocadas pelas mulheres. E a gente sempre brinca que nas agroindústrias quem manda é a mulher, o homem só obedece. Mas isso é uma questão, assim, pessoal, não me leve a mal, mas assim, na intenção de reconhecimento e valorização mesmo. E aí, nesse sentido, a gente pensou assim, teve uma sugestão, inclusive, de uma técnica, não sei se vocês viram na foto, mas a nossa equipe é quase meio-meio, 50% dos homens, 50% das mulheres, mas as mulheres vieram com essa proposta, vamos fazer um seminário de valorização da mulher. Daí a gente topou a proposta, a gente fez, a gente ficou um pouco receoso no início e acabou... a gente fez o primeiro ano para 200 mulheres, no segundo ano fizemos para 300 e tivemos que limitar as inscrições, porque nós não tínhamos condições de absorver mais, um volume maior de mulheres em função do espaço e alimentação e tudo mais. E assim, e aí a gente trabalha na seguinte dinâmica, né? O período da manhã são palestras, em torno de 2 palestras gerais, mas na intenção de
de valorização, de autoestima e tudo mais. E no contraturno, no período da tarde, a gente distribui o público em várias oficinas. Tem oficinas de artesanato, tem oficinas de plantas medicinais, aí tem os bancos também, fazem sobre crédito, né, que tem linhas especiais para as mulheres, então também tem essas linhas. Então, assim, mais nessa cultivo de plantas ornamentais, né, também. É um evento um pouco diferente, ele não é, assim, mais muito técnico, ele é mais, né, assim, de trabalhar a autoestima, de uma confraternização. Aí tem uma feira, a gente faz uma feira também desses produtos que o pessoal pode vender no evento. A alimentação é feita toda por organizações de agricultura familiar, então são a associação de produtores que faz as refeições para o evento, então isso é uma premissa nossa, né, que tem que vir da agricultura familiar, a alimentação. Então, nesse contexto, de forma geral, seria isso, né? Só um pouquinho, Douglas. Cristina, se você puder desligar teu microfone. Pode ser? Viu, Cristina? Teu microfone está aberto. Acho que o Marcos quer fazer uma pergunta. Marcos. Boa noite, Douglas. Parabéns aí pela associação aí. Fico muito feliz que eu sou natural de Guaíra. Meus pais hoje moram em Mundo Novo. E fiquei muito contente aí de saber que você é dessa região aí. Eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que funciona o vínculo dos sócios, né, dos técnicos aí. Ele recebe naquele projeto que ele está inserido, ele tem uma participação geral, ele, além de ser associado, ele também tem uma vida fora, ou ele é exclusivo da cooperativa? Ele pode atender um pequeno produtor que de repente fala, não, eu não quero mais cooperativa, eu posso atender aquele produtor? Como é que funciona essa parte aí de trabalhista aí? O que é a remuneração do cooperado, ela é de acordo com o volume de produção dele. Por exemplo, se ele está num contrato, ele gerou X valor lá de trabalho, de meta, ou de parcela do contrato, enfim. Esse valor é descontada a taxa administrativa da cooperativa, os impostos, né? Que imposto jurídico praticamente não tem, né? Ele sobrecarrega todos os impostos de pessoa física, mas é descontado todos eles na fonte, ISS, imposto de renda na sua especificidade, e o restante é aportado ao cooperado. Então, aquele cooperado que trabalhou mais, ele vai receber mais. Aquele que trabalhou menos, ele vai receber menos. A cooperativa ela não exige dedicação exclusiva, a menos que o contratante exija. Né? Se o contratante exigir, não, eu quero que vocês ofereçam um profissional para nós com dedicação de 40 horas semanais. Ok. Aí a gente fornece e o técnico ele vai ter que estar em dedicação exclusiva. Mas, de forma geral, nenhum cooperado nosso é dedicação exclusiva por força de contrato. Porque ele está no contrato e para ele está ok, e a demanda também não permite ele acessar os contratos, mas se ele conseguir e der conta da demanda, não tem problema algum para nós. Sendo pela Biolabore ou fora da Biolabore. Também temos casos que a gente tem cooperados que eram técnicos durante o dia e à noite professores universitários. Então, poderia casar as atividades sem problema algum, né? Não teria problema nesse sentido. Deixa eu ver outra pergunta que você me fez. Douglas, só complementando. Então, hoje vocês têm o quadro associativo, que também atua e trabalha como técnico, engenheiro agrônomo, zootecnista, etc., etc. Mas vocês também têm aquele profissional que não é associado e que é contratado pela Biolabore. Não. Todos têm que ser cooperados. Todos cooperados. Ok. Só que daí, às vezes, ele não... Tem muitos cooperados que hoje a gente tem um quadro, por exemplo, hoje, no nosso quadro, a gente está com
82 cooperados e 32 atuam pela cooperativa. O restante, eles estão colocados no mercado de alguma forma, só que eles estão em stand-by dentro da cooperativa, né? Não estão empregados, simplesmente estão em stand-by, porque estão em outro trabalho, e quando surge uma questão que ele tem o perfil para assumir o trabalho, a gente acaba fazendo, a gente indica os nossos cooperados, né? Isso é uma coisa importante. Todo o trabalho que vem para a cooperativa, se ele vem de forma ampla, por exemplo, vou citar o exemplo da Itaipu, tem o contrato da Itaipu. É feito edital interno para quem os cooperados querem participar. Se o número de cooperados é maior que o número de vagas, é feita uma seleção com a diretoria e junto com a contratante para ver o perfil desse cooperado, se ele tem condições de assumir o contrato. Isso é importante. Essa seleção interna, né? Essa organização interna, ela é muito importante. A gente não gosta de chamar técnico externo, porque você não está admitindo um funcionário, você está admitindo um cooperado, um sócio. Então, a questão, às vezes, é bem mais delicada do que você simplesmente contratar um funcionário, né? Então, você está admitindo um sócio, né? Então, o critério ele tem que ser um pouco mais elevado, vamos dizer assim, um nível mais elevado. Com relação ao nosso trabalho, a gente trabalha de forma ampla, tanto a agricultura orgânica como não orgânica, né? Tem técnicos, por exemplo, nós temos um médico veterinário que ele tem, aqui no município de Santa Helena, tem um convênio com a prefeitura que ele faz inseminação artificial, né? Ele está todo pela cooperativa, de acordo com o número de inseminações que o profissional faz, a prefeitura nos paga e a gente repassa o que é devido a ele, a gente repassa de forma devida. Ele também não tem exclusividade com a gente também. Tem também outras empresas que contratam ele, mas a gente trabalha nesse sistema. Parece-me que tem horas que vai cortando um pouco o teu som, não sei se é você que começa a falar mais baixo, à medida que você vai falando. Então, procure manter o timbre de voz permanente, para não ir diminuindo à medida que vai falando, porque teu som vai desaparecendo. Mas, assim, se por um acaso alguém não entendeu, eu faço a pergunta novamente que eu respondo sem problema, tá, pessoal? Estou à disposição. Perfeito. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Cássio, alguma pergunta, Cássio? Eu fiz no chat, hoje um profissional que ele se dedica integral para a cooperativa, ele consegue uma renda compatível com o mercado ou fica muito abaixo? Como que seria essa questão? Olha, a Biolabor, ela está conseguindo hoje, através de contratos, ela está pagando a média do mercado, né? Em alguns casos até acima. Hoje o salário do bacharel, ele está equiparado às cooperativas do agronegócio da região, assim, não temos muita diferença não, né? Tem profissionais até que ganham bem mais. Tem profissionais que têm até, por exemplo, o seguinte, um profissional que ele atua por um contrato com a Itaipu, mas ele tem um outro contrato de assessoria a uma prefeitura, por exemplo. Então ele tem duas fontes que estão remunerando ele. Então a renda dele já é maior. Lógico que também a demanda de trabalho dele é maior, a responsabilidade também, mas aí faz jus a ter a sua remuneração. Qual é hoje a média? Qual é a média, Júlia? Acho que é importante. A média hoje, a nossa média hoje está em torno de 4 mil. 4 a 5 mil reais. Né? Para o técnico. Na verdade é o seguinte, nesses contratos mais amplos, a gente não diferencia a remuneração pela graduação. Porque se uma assessoria, por exemplo, para uma horta, legalmente o técnico pode fazer essa assessoria, bem como o bacharel pode fazer, e o valor da contratante é o mesmo, independente de quem é o profissional que vai ofertar essa mão de obra, o valor é o mesmo para os dois. Tá, entendi. Né? É porque a gente paga por produção. Né? Agora, naqueles contratos que existe uma diferenciação de pagamento pelo serviço prestado para o nível superior para o nível técnico, aí sim, essa diferença é repassada proporcionalmente a cada um. Então, vai muito da questão do contrato. Né? Mas a gente, no início da Biolabor, tinha essa diferenciação. Agrônomo ganhava mais e técnico ganhava menos. E aí, em comum acordo, a gente entendeu que não era justo
A gente entende que quem é bacharel talvez teve uma dedicação maior para conseguir o título de bacharel, mas o que justifica eu pagar mais para o bacharel se a contratante está me pagando o mesmo valor? Né? Então, a gente Entendi. A gente tem esse entendimento e faz dessa forma. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Sim, Décio. Tem uma pergunta no chat do Dácio. Tá? Ele está perguntando quais as ações que você considera primordiais para o sucesso da cooperativa. Olha, primordial, gestão. Gestão. Eu acho assim que e transparência. Isso é princípio de qualquer negócio. Né? Sendo que você tem sócios ou não tendo sócios. Né? A questão da gestão e transparência. Muitas cooperativas, eu falo assim, por que muitas cooperativas de trabalho quebraram? Eles começaram com um trabalho, e aí ela não tinha capital, recorreram a instituições financeiras, contraíram dívidas, e a contratante atrasou ainda mais o repasse desses recursos. Isso foi que quebrou, olha, uma grande quantidade de cooperativas de trabalho a nível nacional. Né? Nós tivemos uma preocupação seguinte: a gente só repassa para o cooperado aquilo que a cooperativa recebeu. Né? Ou tem uma garantia muito efetiva de recebimento para poder pagar o profissional. Isso é fundamental. É a questão de gestão financeira da cooperativa. As cooperativas de trabalho, de forma geral, elas têm, pelo fato do seu regime contábil, ele difere um pouquinho. Então, tudo que entra tem que sair, né? Ou se não saiu esse recurso, onde que está esse recurso, ele está em qual conta, qual fundo e tudo mais. E isso também facilita a gestão, né? Por isso que as cooperativas ainda são as empresas que menos sonegam. Praticamente não existe sonegação numa cooperativa séria, né? Porque o regime tributário dela e administrativo, ele obriga a isso, né? Então, hoje, tem que tomar muito cuidado com a questão contábil. Outra, você vai montar uma cooperativa de trabalho, os sócios, eles têm que estar cientes que eles vão ter que bancar a cooperativa por um período. Vai ter que bancar um alvará, vai ter que bancar uma internet, um telefone, um computador bom, porque cooperativa de trabalho, nós sofremos muitos problemas com contadores, com experiência com cooperativa de trabalho, que é um pouco diferente de CLT. Inclusive, a gente sofreu até, o contador falou, não, esse imposto vocês não precisam pagar. A gente não pagou. O que aconteceu? Sofremos um processo, perdemos um processo, tivemos que pagar essa conta, né? E assim, isso é uma questão também importante, a questão contábil. Quem vai assessorar a cooperativa? Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Douglas, tem uma outra pergunta no chat. Eu estou olhando mais o vídeo, eu não estou olhando o chat. Eu peço desculpa. Não, eu vou fazer a pergunta, não se preocupe. Boa noite, me chamo Rodolfo. Existe a possibilidade da cooperativa expandir ou atender outros estados? Eu sei que vocês atendem vários municípios, até acho que seria bom você dizer isso, que vocês talvez não tenha ficado bem claro. Como é que vocês fazem hoje esses contratos com os municípios? Acho que isso é muito importante dizer. Município licitação. O objeto é aquilo que a prefeitura deseja, o modelo de serviço que ela deseja, e valor, licitação, normal, pregão. A gente faz questão de pregão, porque as cartas convites hoje praticamente estão nulas, e o Ministério Público fica muito em cima. E até para essa questão de fiscalização, para nós é muito melhor um pregão. Então, é licitação normal. Não está na hora ainda. Né? Agora, nosso estatuto e regimento interno, a gente pode atuar no Brasil todo. A gente tem isso dentro do nosso estatuto, e a nossa área de abrangência é território nacional. Talvez vamos ter que mudar isso, expandir um pouco mais, que talvez surgindo umas outras oportunidades, aí vai haver necessidade de a gente, talvez, expandir o nosso estatuto como Mercosul aí. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer? Bom, não sei se ficou claro, mas é claro que a cooperativa permite atuar em outros estados, né?
é uma questão do interesse da cooperativa, né? Como tem cooperativas hoje que fizeram suas extensões em outros estados, até em outros países. Nós temos aqui, por exemplo, a cooperativa aqui de Medianeira, que tem filial, por exemplo, no Paraguai. Uhum. Claro que isso tudo implica em gestão, aquilo que você falou, ou seja, então, às vezes, é uma questão de conveniência, né? Claro que uma cooperativa atuando a nível regional, né, é muito mais fácil do ponto de vista da gestão, dos seus custos e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Vou fazer uma colocação. E a questão de logística também, se você, por exemplo, hoje, como a gente trabalha mais com recursos públicos, você vai assumir uma chamada pública, que já são valores exprimidos, vamos dizer assim, e, por exemplo, pegar um contrato muito distante, você encarece um pouco o custo de gestão desse contrato, porque você tem que estar junto com a BIM, né? Você tem que estar acompanhando o trabalho em loco, você não pode simplesmente deixar isso isolado, que às vezes acaba surgindo problemas que depois tornam esses problemas eles criam um tamanho que depois fica difícil de remediar, né? Então é importante, quando o custo de gestão é maior, logicamente a remuneração dos técnicos envolvidos vai ser menor, né? Então isso é o limitante de você trabalhar muito distante da sede, né? Mas a velha máxima, né? Oferta, demanda, e o valor sendo compatível, a gente atua onde precisar, onde puder. Douglas, eu gostaria de fazer uma colocação. Na tua apresentação, eu vi que você colocou que vocês também prestam assessoramento para as cooperativas. Tá? A Sula é presidente da cooperativa lá do assentamento, ela está participando. E eu gostaria que você pudesse estar colocando como é esse assessoramento que vocês prestam para as cooperativas familiares. Então, a gente trabalhou sobre as cooperativas, mais essas questões de planejamento e organização da produção, né? Desde a produção à comercialização, né? Na gestão da cooperativa, documentação dessas cooperativas, que é a questão de estatutos, regimentos, auxiliamos alguns casos, até com trabalhos mais específicos, né? Aí entra já o economista, o contador, na questão contábil, tributável, né? Mas o nosso trabalho mais em nível de gestão macro das cooperativas, né? Ok. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Douglas? Sula, tem alguma pergunta, Sula? Boa noite, Douglas. Boa noite. Tá me ouvindo aí, pessoal? Cássio. Ótimo. Então, parabéns aí pelo serviço, muito bacana a cooperativa aí. Vocês têm vocês falaram que não contrata, né, o pessoal de fora, mas vocês têm algum tipo de treinamento, recebe estudante, estagiário, essas coisas assim? E tem um período que é mais intenso esses trabalhos aí de vocês, que tem alguma demanda externa? Olha, a questão dos estagiários, a gente tem todo estagiário ou as instituições da região que nos procuraram solicitando vagas de estágio, a gente fornece estágio, sim, só não remunerado, né? Então a gente não fornece o estágio remunerado, mas o estágio curricular a gente está aberto e só encaminhar a documentação. A gente exige também que o estagiário venha com seguro de vida, porque ele vai rodar os veículos dos técnicos, então uma questão, a gente tem que se precaver de qualquer infortúnio que possa acontecer, né? Lógico que a gente não vai querer que aconteça, mas se acontecer, esse impacto seja o menos... Douglas, dentro dessa pergunta do Cássio, acho que é muito importante você fazer uma referência, porque uma coisa é o jovem que se forma, né, no curso de agronomia, às vezes o curso técnico. Acho que é muito importante você destacar também todo o processo de capacitação permanente, né, os processos de capacitação que teve na região. Acho que é muito importante se destacar isso para preparar a equipe. Bem lembrado, bem lembrado.
assim, vamos falar, eu vou só terminar esse vídeo do estagiário e já vou levar. A questão do estágio, o técnico que tem a intenção de trabalhar nessa linha, ele já tem que se preparar dentro da universidade. Ele tem que já ter esse foco dentro da universidade, inclusive nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, trabalhar com professores que trabalhem nessa linha, né, que é mais abrangente, mais não muito específica, né. É um técnico que tem que ter um pouco uma visão macro de processos, de várias culturas, não de uma cultura só, né, isso é importante. Então, isso também facilita bastante. Agora, falando da Biolabore, a Biolabore, ela não é esse mar de rosas como a gente coloca. Ela tem suas dificuldades e ela também ela amadureceu durante um processo, né? Eu, quando eu estava acadêmico do curso de agronomia, eu participei eu era bolsista, né, de um trabalho que era vinculado, patrocinado pelo IPCUB Nacional. Né? Então, já é época de acadêmico, eu vinha trabalhando, e quando eu me formei, eu tive uma oportunidade pela Biolabore e eu acabei ingressando na Biolabore e acabei desenvolvendo os trabalhos ali pela Biolabore, continuando essa parceria que tinha com a TPUB Nacional. E a TPUB Nacional, ela nos auxiliou, não foi só apenas com contrato, ela também nos capacitou, porque nós também éramos inexperientes, né? As dificuldades, hoje fazer agricultura orgânica não é simples, e você coloca isso há 15 anos atrás, né? Hoje a gente tem um leque de estudos, de recursos, tem muita pesquisa já, muitas ferramentas para se desenvolver uma agricultura mais sustentável, mas há 15 anos atrás a gente era muito mais limitado, e nesse ponto a gente teve essa feliz parceria, que na verdade a TPU, ela nos pegou pelo braço e falou, vamos para frente, gurizada, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos se capacitar, e aí foram vários cursos nesse período que também moldou o perfil e o conhecimento técnico que a gente tem hoje na cooperativa. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta interessante. A maioria dos jovens, uma boa parte deles são filhos de agricultores? Da nossa equipe? Sim. Nós temos uma boa parcela de filhos de agricultores. Temos alguns técnicos urbanos também que formaram ciências agrárias que acabaram ingressando na cooperativa, mas a maioria são filhos de agricultores, muitos ainda têm até uma atividade no final de semana, ajuda o pai, a mãe, um dos seus afazeres, e durante a semana são técnicos aí. Então, tem esse perfil também. E, assim, desses filhos de agricultores, praticamente quase todos são filhos de agricultores familiares, né? Então, tem isso também. Tem técnicos também que são assentados, filhos de assentados, então tem uma equipe bem ampla nesse sentido também. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Douglas? A Sula não falou nada ainda, Sula. Fala, Se quiser Sula. perguntar, só ligar teu microfone. Isso, agora. Não, hoje eu só quero ouvir, Jair. Não tem nenhuma dúvida. O importante, né, acho que a apresentação foi muito boa, e o vídeo também ajudou, e foi esclarecendo. Eu só queria que o Douglas, partindo daquele momento que nós tínhamos o problema da assistência técnica, o que os agricultores hoje falam por ter uma Biolabore e como é que vocês são vistos como profissionais na região? Acho que isso é uma coisa importante falar. Olha, é suspeito para falar, mas assim, a gente tem inúmeros relatos, até agora que a gente está fazendo assessoria para os agricultores de forma remota também, em função da pandemia. E só visitem logo, só em casos especiais mesmo, porque a gente tem uma grande parcela dos agricultores, ou o agricultor está na faixa de risco, ou tem algum integrante da família que está na faixa de risco, né? O avô que mora na propriedade, o pai, né?
Então a gente está evitando essas visitas em loco. Mas assim, a gente tem um retorno muito bom, né? A gente até citei, a gente tem casos de agricultores que estão querendo abandonar essas propriedades. E a gente, na nossa insistência técnica, não assistência, nossa insistência técnica, a gente começou, foi trabalhando esse agricultor, colocando, apresentando possibilidades, e lógico, né, o mérito todo do produtor, ele conseguiu se reencontrar dentro da propriedade e permanecer na atividade. Né? Então, isso é importante. Aquele produtor da apresentação, produtor de vila rural, de 10 mil metros quadrados, que tem um abatedor de frango, caipira, e, além ele abate a produção dele e dos seus vizinhos da vila rural também. Né? Ele abate, claro, ele tem a remuneração por isso, mas ele compra o frango, ou ele terceiriza o abate, então ele tem parceria com os demais. E é uma família que de 10 mil metros quadrados para sobreviver. Né? Então, 10 mil metros quadrados, gente, é um hectare. Pequenininho. Né? Então, essa questão aí que a gente tem como êxito, né? Produtores que tinham uma casa muito simples, um veículo que muitas vezes não funcionava, hoje tem 2 carros na garagem, né? Mas isso foi, lógico, como eu sempre falo, a gente apoiou, mas quem pegou no cabo da enxada de verdade, passou frio, passou calor, e fez a coisa andar para o agricultor, mas a gente tem a felicidade de ter participado disso, de ter auxiliado ele na produção e também caminhado ele na comercialização. Uma coisa importante nesses projetos é você casar a produção com a comercialização. Muitas iniciativas de produção orgânica que não se frustraram porque o agricultor é um produto orgânico ou porque teve uma produção interessante, mas na hora da comercialização ele ficou desamparado porque não sabia nem para onde vender. Né? Quando conseguiu vender, vendeu a preços irrisórios. Né? Então, isso também é um aspecto importante, fechar a demanda com na verdade, é o grande desafio de toda a agricultura, né? A oferta e a demanda, mas você tentar minimizar esse impacto aí, né? Quem trabalha, eu não sei, você deve trabalhar talvez com a merenda escolar, você sabe muito bem isso, né? Dessas dificuldades que você faz esses arranjos, né? Mas é importante você ter, vou produzir o quê para vender para quem? E a que preço? Né? Qual que é o preço do mercado? Né? Qual que é o preço que está girando? Né? Aonde que eu posso exportar esse produto? Se eu não vender, eu posso fazer o quê? Qual que é o meu plano B? Qual é o meu plano C? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E a gente fala isso com uma certa experiência, e a gente apanhou bastante também. Nós tivemos muitas experiências frustradas por não se atentar nesses detalhes que parecem simples, mas né, na hora que você tem lá 1 hectare de maracujá para comercializar, 2 hectares de abacaxi, quem produz isso, talvez alguns de vocês até produzem isso, vocês sabem que isso, se você não tem para onde escoar, isso é um problema bem sério, que a gente tem que evitar. Né? Marco, parece que tem uma pergunta. Sim. O Douglas trouxe bastante número aí na apresentação dele aí, e aí eu fiquei curioso, de repente aí de Santa Helena, do município de vocês, qual é o tempo, vocês têm um tempo médio que o produtor é assistido, ou para ter noção, assim, fica em média, se for de pecuária de leite, ele fica 6 meses de assistência, ou não tem esse número? Não, na verdade, assim, o tempo é o tempo do produtor, né? Alguns migraram para evoluir, já se tornaram até economicamente um volume razoável, acaba não tendo mais assistência técnica tão intensiva. Mas então, quem fala isso é vocês? Ou porque assim, é o produtor, quem paga vocês não é o produtor, é a prefeitura. Prefeitura, tem público, né? Então ela fala assim, você tem um tempo médio para cada produtor, ou não tem isso? Não tem isso. Não. Quando você começa um trabalho no produtor, você, eu vou ficar aqui durante tanto tempo, que a Itaipu me deu esse prazo, dentro desse prazo, você tem que aprender a andar sozinho. Isso sim, a gente sempre fala, né, que todo contrato tem início, meio e fim, né? Isso. Nosso contrato tem de 2 Explica um pouquinho mais sobre anos.
é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então nesse período eu vou estar te acompanhando. Então, eu estou disponível para você e você tem que extrair o máximo que você puder da gente, né? Isso a gente deixa bem claro para o produtor, né? Tem produtor que evolui, que vai evoluindo, e tem produtor que já é um ritmo mais lento, né? Tem produtores que também têm vários limitantes, muitas vezes a saúde, a questão de, né, enfim, né? A questão familiar, quem está envolvida sabe as dificuldades. Né? E você é cobrado, por exemplo, da Itaipu, de trazer números, essas coisas, e de repente tem que chegar naquele produtor mais fraco e falar, ó, infelizmente eu vou ter que investir esse tempo num outro. Isso acontece. Tem. Você fala bastante em gestão. Jair, aí, agora vou por isso que eu falar estou do te Jair, perguntando né? isso. O Jair, na época que ele era de gestor da Itaipu, ele nos cobrava muito, né? Ele era muito enfático e, na verdade, isso era positivo, porque sempre forçava a gente a sair da zona de conforto, né? Você tem que evoluir, você não pode ficar sempre na mesma. As coisas têm que avançar, né? Se você está trabalhando com o produtor 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não mudou, essa energia a gente tem que canalizar para outro, que está precisando. Sim. Né? Que nem aqueles meninos do vídeo ali que foi colocado. Aqueles meninos é interessante. O pai deles faleceu, a mãe dele acabou tendo um outro relacionamento, acabou casando, e eles ficaram só os dois na propriedade. E eles bateram na nossa porta e falaram, olha, a gente precisa de ajuda de vocês, né? E ainda, além do pai deles faleceu, né, de forma repentina, tinham dívidas, né? Então teve todo... E aí esse foi um case muito importante, e a gente conseguiu dar uma oportunidade, eles começaram a produzir, a trabalhar com a agricultura, viraram feirantes, filiados das cooperativas, né? Inclusive a própria Cofamel são filiados, então eles acabaram se sobressaindo através de uma oportunidade. E aí tem produtores que você está lá 1 ano, 2 anos... E existe essa possibilidade de contrato do produtor direto com a Biolabore, sem ter Itaipu, Sim, sem ter prefeitura? Não, porque o que acontece? Nós temos, lógico, um mínimo para ser assessorado, nós temos um volume mínimo de assessorias, né, para manter o contrato e o fluxo financeiro também, mas quanto mais a gente, aí no limite aí de 90 produtores por técnico, a gente vai absorvendo. Se o produtor bater na nossa porta, ó, eu sou de tal município, tem técnico lá? Tem. Estou precisando de apoio? Então vai ter. A exigência é que ele seja pronaciano, né, que ele seja produtor familiar de fato, ele tenha data, né? Essa é a exigência legal, né, para justificar a nossa assessoria. Tendo data e querendo a nosso apoio, nós estamos à disposição. E hoje, em média, o que seria esse valor de hora por consultoria? Você pode passar isso? Posso. Hoje, um valor bruto, o pacote geral, só que disso tem tudo, em torno de R$280 a assessoria. A hora técnica? A hora, não, 2 horas. 2 horas. Esse é o valor de 2 horas técnica? 2 horas. 2 horas. É que é um padrão que foi estabelecido, né, que é uma questão específica de cada contrato, mas no caso da DTP... Isso livre de deslocamento e alimentação? Não, está tudo incluído. Desses R$280 eu tenho que tirar deslocamento, nesse caso precisa de hospedagem do profissional, a gente paga por quilômetro rodado, a gente não tem veículo próprio, a gente paga reembolso de despesa. Então o técnico lhe apresenta um relatório de bordo, em cima de que é comprovado de trabalho, a gente remunera por quilômetro rodado, né? Mas o produtor é 280 que ele paga, então, para a cooperativa? No caso, a contratação. Ok, obrigado. Marco, você tem uma pergunta no chat aqui que fala com relação à sucessão familiar. Mas antes de você falar disso, Douglas, deixa eu só esclarecer uma coisa a mais aí, nesse contexto que o Marco perguntou, que é muito importante. A gente insistia muito, Marco, para que assistência técnica não fosse aquela assistência técnica tradicional que não faz com que o produtor evolua, ou seja, o técnico se limitar simplesmente a dar um receituário e depois se retirar. Além de olhar a propriedade como um todo, né, não só olhar o cultivo específico, mas olhar a propriedade como um todo, isso é muito importante, e ao mesmo tempo um processo de capacitação. Então a gente insistia muito nisso,
para que a própria assistência técnica, aliada a outros processos, fosse um processo de capacitação do agricultor. De tal maneira que eu tivesse um agricultor que vai evoluindo, porque eu tenho outros agricultores para atender. Então, eu diminuo o atendimento daquele que vai tendo uma evolução e eu passo a atender aquele outro que é mais necessitado. Senão, eu nunca consigo expandir a minha assistência técnica. Então, isso foi um aspecto que a gente discutiu bastante, né, Douglas? Até a gente chegar nesse contento. E hoje nós temos, na região, aqui, vários agricultores especialistas que dão curso, são proprietários de referência, fazem parte do processo de capacitação. Então, são estágios, vamos chamar assim, diferentes de produtores, tanto do ponto de vista da produção, diversificação, agroindustrialização e inclusive, da própria gestão, técnicas de manejo e assim por diante. Então, graças a Deus, a gente conseguiu ter esses, vamos dizer assim, esses agricultores que já estão aqui em cima, num outro nível, os agricultores depois intermediários e aqueles que estão agricultores entrantes. Né? Aquelas mulheres, eu me comprometo a passar a nossa metodologia para vocês. Se vocês quiserem fazer um evento para vocês, aí a gente passa mais ou menos a nossa metodologia e vocês ficam à vontade aí, tá bom? Isso, tá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Só para concluir aí, Jair, é que eu já tive dos dois lados. Eu já prestei consultoria e já contratei muita consultoria também. Então, era para ficar claro como é que funciona aí, se eles têm, tipo, um prazo, tipo, botar lenha no produtor, né? Porque a gente vê muitas consultoria ganhada de prefeitura, essas coisas, é aquela coisa bem morna, para não dizer fria, que a pessoa, às vezes, não evolui, o técnico tenta, passa as coisas e não vê acontecendo. E eu acho um descaso com o dinheiro público isso aí, e eu queria entender isso aí. Então, vocês têm essa pegada aí de falar, ó, filho, tchau, né? Bacana. Tem. Não tem como. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar que a assistência técnica ela é um processo constante também. Né? Tem produtores que você é mais intenso, né, no início de assistência. Mas, se for analisar do ponto de vista de evolução de processo, sempre tem coisa nova, né? Sempre tem algo a melhorar, né? Então, assim, a gente também tem esse paradigma, vamos dar menos intensidade a esse produtor, porém, não vamos deixá-lo simplesmente de lado, né? A gente também tem que estar acompanhando, porque às vezes atividades elas também têm seus ciclos também, né? Então, a gente está nesse processo também, mas a gente tem essa ambição, vamos dizer assim, de sempre querer vender mais, sempre produzir mais. Só que tudo tem uma capacidade também, né? Não adianta, às vezes o local não absorve, então, e aí de novo, mas peraí, cheguei nesse limite, meu município não absorve mais a produção de maracujá que eu tenho. Será que melancia vai absorver? Né? O que está faltando? Onde que vem? É outro projeto, é outro trabalho. E aí não necessariamente tem uma mudança de produtor, mas tem a implementação de uma nova proposta. Né? Então também tem esse lado também, mas eu concordo plenamente com o que você está falando. Né? O problema de assessoria de prefeituras se ela não tem um objetivo muito específico, muito amplo, só aquele apaga-fogo, é isso que você falou. Né? O técnico fala, vai fazer só o que necessita e vai embora. Né? Não tem essa visão a médio prazo. Né? E eu acho assim, para uma assistência técnica ser exitosa, ela tem que ter uma visão a médio prazo. Né? Tem que ter um horizonte que você pretende alcançar, senão vira esse negócio de faz de conta. Né? Eu faço de conta que estou passando alguma coisa, eu faço de conta que estou produzindo e aí também não vale a pena. E aí é incrível, você tem toda a razão, é um descaso que essa questão da sucessão familiar, Douglas, a gente teve na região, você podia relatar, além daquele caso dos dois jovens, etc., mas você poderia relatar um pouco o retorno de jovens à propriedade rural, e principalmente uma grande dificuldade, que é efetivamente o jovem participar da economia, da renda, do resultado, da produção, que também foi um grande desafio. Outra coisa, quando você fica mais perto do computador, parece que o teu som melhora, tá? Então, vamos ver se melhorou agora? Melhorou.
Melhorou? Então, vamos lá. Então, a questão da sucessão familiar é aquele... como é que eu vou explicar? Ela é mais complexa do que simplesmente uma metodologia, né? Porque a sucessão familiar, ela vai muito da abertura que os pais dão ao jovem. Ela passa, primeiramente, uma conscientização do jovem, do pai, né? O jovem já tem uma tendência, principalmente hoje, ele tem uma tendência de sair. Mas, se o pai dá o espaço, independente do tamanho da propriedade, muitas vezes propriedades pequenas, o filho faz questão de continuar na propriedade, e propriedades grandes, vamos usar o termo grande, ou tem um nível econômico razoável, o filho não quer nem saber que está na propriedade. Mas isso está ligado ao quê? A forma como internamente a família administra esse processo. Como que o patriarca, né, a matriarca, administra esse processo com relação aos seus filhos, né? Te dão abertura. A gente sempre fala com os agricultores que você quer ter o teu filho com você, então não da varanda da tua casa ele não é mais teu filho, ele é teu sócio, né? Ele é teu sócio. Se você não tratar teu filho como teu sócio, ele não vai ficar com você, né? Parte disso. Outra parte, também há muitos casos que às vezes a renda da propriedade era pequena, aí os filhos vão para a cidade e vê que a renda é pior, né? É pior, né? Porque você tem um custo de vida nas propriedades que é uma qualidade de vida nas propriedades que às vezes não aparece financeiramente, diretamente financeiro, né? Eu não tenho dinheiro no bolso, mas eu abro minha geladeira, ela está cheia. Na zona rural isso é muito comum acontecer, né? Na cidade não, às vezes você está com o bolso vazio e a geladeira também está vazia, né? E aí, mas assim, o que está motivando muitos jovens a permanecer na agricultura familiar? É a diversidade de culturas, né? É de ele ter um espaço dele lá, seja uma estufa, seja uma agroindústria. Muitos filhos retornam às propriedades, mas eles querem empreender. Eles não querem ficar lá só na questão da produção da matéria-prima, né? Na produção primária. Ele quer produzir, ele quer ter uma agroindústria de panificado, ele quer ter uma torradora de café, ele quer ter ele quer produzir, né? Outros querem ser feirantes, né? E ter uma renda legal. Então, isso vai muito também de cada produtor. Tem produtores também, pecuária leiteira também, que exige mão de obra. Muitas vezes os filhos já começam a ser sócios da atividade, então tem tudo um pouco também, né? Mas, assim, mesmo assim, com todo incentivo, ainda o êxito dos jovens ainda é elevado também. Não sei para vocês aí, mas ainda a gente não está conseguindo. Esse é o grande desafio do agricultura familiar, quem que vai ser o produtor do amanhã. Porque a gente tem esse dado, não coloquei na apresentação, mas 40% das propriedades, os filhos não estão na propriedade, né? Estão na faixa produtiva, estão na idade, né, na faixa produtiva, mas ou os filhos não nasceram ainda, a ideia é tudo bem, mas muitos já estão fora, né? Agora, se ele vai voltar ou não, a gente não, alguns voltam, né? Não, ele vai estudar, mas ele tem que dar sequência na propriedade. Mas isso ainda são umas incógnitas. Nós também temos nosso perfil, nossos produtores aqui, muito aquele perfil urbano-rural também, né? Nós também temos esses dados. O filho permanece na propriedade, ele auxilia na propriedade, mas ele não depende só da propriedade para viver. Ele também tem uma renda extra fora, trabalha na cidade, né? De uma forma ou de outra, ou presta serviço, né? Então nós temos esse perfil também, urbano-rural, né? Nos países europeus, a gente vê isso muito normal, né? Então, na nossa região, isso também está começando a virar uma atividade. Também, pelo valor das nossas propriedades rurais aqui, nós temos um valor significativo, né? Então, e aí os filhos falam assim, não, eu não vou abrir mão disso aqui. Eu vou pegar recurso fora, mas eu vou continuar na sequência da minha propriedade. Então, e ali a gente tem espaço para uma agricultura mais sustentável também. E são pessoas que têm uma outra cabeça, têm uma outra visão, outros processos também, né? Perfeito. Perfeito, Douglas, né? Isso é uma verdade, Marco, é o chamado trabalho rural e o trabalho não rural. Essa é uma associação que a gente está vendo cada vez mais, Cássio, acontecer aqui na nossa região. Então, a propriedade permanece,
que nem o Douglas falou, até pelo próprio valor da propriedade, mas ele começa a colocar sistemas mais sustentáveis, porque os sistemas mais sustentáveis, inclusive, implicam em uma forma de trabalho diferenciada, né, que às vezes não é tão intensiva, né, porque a propriedade ela começa a se autogerir, começa a se autocuidar, através, por exemplo, de sistemas agroflorestais, né, e assim por diante. Então, é uma questão também que, aos pouquinhos, está ficando mais evidente. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Douglas? Eu sei que a gente já está há um bom tempinho conversando e falando, né? Mas também não precisamos aqui esgotar todos os elementos. Hoje a gente pode, depois, né, Douglas, aprofundar aspectos específicos, Sim, com certeza. Né, que as pessoas tenham interesse em, digamos assim, aprofundar. O mais importante, Cássia, eu falo para você, pensando na universidade, então você viu que são jovens que saíram da universidade, que tiveram essa interface de pesquisa, de extensão, e que, então, resolveram criar a cooperativa, e hoje, tu vê, de 17 jovens, né, hoje são 80 e poucos pessoas envolvidas, né, atendendo uma região toda, suprindo uma carência, porque a carência era ter pessoas, você viu a equipe multidisciplinar, né, totalmente multidisciplinar, né, realmente suprindo uma carência muito grande, histórica, aqui da nossa região, para com a agricultura familiar. Então, por que a Biolabore entra nos processos de licitação e ganha? Porque, basicamente, é ela que reúne todos os quesitos, né, vamos chamar assim, necessários e exigidos, né, por parte dos municípios, né. Então, é muito importante a gente destacar isso, né, quer dizer, você vai criando corpo, vai criando, vai integrando a equipe, membros, né, e daqui a pouco, digamos assim, do ponto de vista do mercado, você é o que tem de melhor, né? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, o que a gente tem de melhor no mercado hoje, e eu gostaria que você fizesse referência, Douglas, aos projetos, por exemplo, do Estado do Paraná, da chamada pública do Estado do Paraná, quantos projetos a Biolabore conseguiu abraçar nessa história? Na verdade, o Estado do Paraná ele fez um edital para fortalecimento, recurso financeiro para fortalecimento das organizações da agricultura familiar, cooperativas e associações de produtores, em especial. E na região oeste do Paraná, teve nós tivemos, na região, por regionais, né, da secretaria, né, que chama de SEAG, né? E a regional, nas nossas regionais, os projetos aprovados da Biolabore, só um que não foi, que foi da região de nossa, uma cooperativa de reforma agrária, que não foi nós que trabalhamos diretamente. Mas os outros projetos foram todos nós que fizemos e aprovamos, foram 8 projetos no total. Tanto que o governo do estado fez uma matéria e nos bastidores, basicamente, a gente teve a feliz parabenização do próprio secretário de Agricultura do Estado do Paraná, que é oriundo da própria matéria, inclusive, né, que ele nos deu os parabéns, que se não fosse a Biolabore no oeste do Paraná, os projetos não tinham sido aprovados, né? Tinha sido um volume significativo de projetos, como foi nos nossos, né? E terem sido aprovados, né? Teve projeto que foi rejeitado porque teve conflito de entendimento público. Por exemplo, nós temos uma associação de Medianeira e uma cooperativa de Foz que tinha cooperado de Medianeira. Aí a associação a cooperativa, na verdade, não foi contemplada porque no entendimento deles ia ser 2 objetos para um beneficiário pessoal. E não era. Mas era uma questão de entendimento, mas se não seguir mais, projetos seriam aprovados. Né? Então a gente teve essa feliz. Então os técnicos da equipe, eu ajudei em particular a fazer um projeto, mas assim, a equipe ela está de parabéns que ela pegou e fez, mas esses projetos só se viabilizaram porque os técnicos conhecem os agricultores, né? Conhecem as organizações, têm esses dados em mãos,
né? A sistematização de dados, o Jair foi um cara que, falando de novo do Jair, foi um cara que sempre nos cobrou isso, vocês têm que ter esses dados na mão, vocês precisam disso, e isso também nos forçou também sair da zona de conforto, quando nesses momentos, quando você precisa desses dados, você tem na mão para você aprovar um projeto que é muito mais fácil, né? Sem falar, logicamente, de reunir documentação, orientação, adequação de atos, estatutos, né? E todo esse processo a gente teve que apoiar também para que as organizações fossem contempladas. Na verdade, já é a segunda leva de projetos contemplados. A gente teve a primeira leva há um ano atrás, há 2 anos, na verdade, que eram 2 projetos na região oeste. Os 2 a gente conseguiu aprovar. E agora, a gente tem agora mais 8 projetos aprovados aí, né? Então, muito bem. Experiência. Então, na verdade, Douglas, o Jair só tem essa cara de bonzinho, né? Mas o Jair foi um grande parceiro nosso. Assim, a gente não tem... E não estou falando isso porque ele está junto com a gente aqui, né? Não é para puxar o saco, nem ser demagogo, mas o Jair foi sempre um cara que nos cobrou muito. Então, a Bela Pura até que, não só o Jair, mas na época o Nelton, outros diretores da prefeitura, e uns ainda permanecem lá, os carreiros ainda permanecem lá, também nos forçavam a sair da zona de conforto e evoluir. Porque já aconteceu também de chegar momentos que estava sendo questionada a viabilidade ou não da Vila Pura. E aí a gente pegava isso e internalizava, falava assim, não, pessoal, se nós não evoluir, se nós não correr, nós vamos ser cortados, né? Vamos usar o português mais claro, né? Vai ser cortado. Mas isso não era na intenção de nos penalizar. Isso vinha na intenção seguinte, cara, você tem que avançar, você tem que subir, você tem que evoluir. E graças a Deus, com isso a gente está colhendo os frutos hoje, né? Então, isso é justo nesse sentido. Muito bem. Quem mais gostaria? Tem alguma pergunta no chat? Não? Quem gostaria de fazer uma pergunta adicional aí ao Douglas? Eu gostaria de só fazer uma observação, né, e parabenizar o Douglas pelo trabalho, porque realmente é um exemplo aqui para nós em Sorriso. Temos aqui um grupo grande de produtores precisando ser assistidos e realmente nós ainda não temos assim uma organização como essa, né, deles, né, de estar promovendo isso, né, de uma maneira mais forte, mais intensa, mais pobre. Mas como assim? Você não está produzindo, organizar? Espero, Jair, que esse exemplo aí do Douglas, né, possa vir aqui para nós também, né? Eu acho que fantástica a apresentação dele, é realmente bastante de esperança aqui para nós. A gente até dou um exemplo, né, do filho da Maricilda, que está fazendo curso ali no IFMT, né, acho que é o sonho da família, né, que ele retorne para a propriedade e possa estar ajudando na produção, e assim, acho que em inúmeras propriedades também acho que o sentimento é o mesmo. Então, só agradecer, Douglas, aí pela possibilidade de a gente ter assistido uma explanação tão interessante. Obrigada. Só com relação à universidade, agora que eu tentei um pouco a pergunta que está aqui no chat, o que as universidades podem fazer diretamente no caso da associação familiar, em relação à associação familiar. Eu acho que trabalhar o jovem para ele não ser uma mão de obra apenas, para ele ser empreendedor. Tentar, eu sei que isso não é uma tarefa simples, né? Eu também não tenho competência técnica para trabalhar isso, mas a universidade vai tentar trabalhar o empreendedorismo, né? Colocar assim, cara, você vai se formar em engenheiro agrônomo, e a renda não está diretamente ligada ao tamanho da propriedade, sim aquilo que você vai produzir, né? E aí é o valor que você vai agregar na sua produção, né? E existem tantas possibilidades, inúmeras possibilidades, né? E de incentivar o jovem a ser empreendedor. Eu acho que isso também ajuda, auxilia ele a permanecer no campo, né? E que não ter só aquela visão ilusória de, eu vou trabalhar para, né, sei lá, fulano, ciclano, beltrano, e aí eu vou prosperar. Às vezes, ele como empreendedor de si próprio, ele vai prosperar muito mais,
né? Então, eu acho que seria nesse sentido, talvez, respondendo essa pergunta. É a questão que você... Me lembro que você mencionou numa certa oportunidade, a questão da realização pessoal, de estar realmente ajudando pessoas que necessitam, que precisam, e vendo a transformação que o seu trabalho promove na vida das pessoas, ou seja, que também tem uma coisa que tem muito valor, não é só o salário, não é, que é importante, né? Não, mas não é só a questão econômica. Não, a questão econômica, lógico, como eu falei naquele momento, ela é fundamental. Você precisa também ter realizações como profissional, lógico. Mas, agora, a satisfação de você ser recebido por uma família, e aquela família fala assim, muito obrigado, se não fosse vocês, eu não tinha conseguido. Isso é algo assim que preenche, para quem prioriza um pouco os valores éticos e humanos, imensurável, né? Você ter esse feedback, né? Se não fosse vocês, eu não tinha conseguido, graças a vocês que me ajudaram. E assim, você vê também resultados, você vê famílias que evoluíram, você tem aquela sensação, eu fiz a minha parte, né? Consegui fazer com que realizei o propósito com o qual eu fui designado. Então, acho que isso é importante também. Douglas, eu tirei a imagem porque a minha internet está um pouco fraca aqui. Não, sem problema. Então, viu, na verdade eu não ouvi muito bem, né? Mas uma parte que eu ouvi, eu gostei muito de tudo que eu consegui ouvir, principalmente onde você fala de um projeto que tem que ter um começo, um meio e um fim, e que as pessoas vão ter que continuar caminhando com as suas próprias pernas. E as pessoas têm que sair da zona de conforto, realmente, porque senão o projeto começa e não vai ter, né, você não vai ver o que resultou de tudo aquele trabalho. Então, isso, eu gostei muito do que você falou, e tendo nós ali como o Jair para ser o cobrador de tudo isso aí, o que aconteceu com vocês. Sim, com certeza. Até falando da zona de conforto, né, de produtores, né? A gente viu cooperativas, a gente presenciou agora há pouco tempo aqui na região, cooperativas que foram feitos inúmeros investimentos, apoio e tudo mais, mas os produtores entraram num tal nível de conforto que ninguém queria sequer assumir uma posição dentro disso. Né? Entendi. Então, que o poder público fazia tudo por eles, né? E eles não queriam assumir responsabilidades, né, administrativas mínimas de uma cooperativa de agricultura familiar. Aí o que aconteceu? Eles terceirizaram todas as responsabilidades para uma funcionária, né? Ela não tinha o perfil e a competência para gerir uma cooperativa, e o resultado foi o seguinte: a cooperativa quebrou, está em processo de falência e com uma dívida aí de 6 a 8 mil reais por cooperado para pagar agora no final do rateio de dívidas, né, principalmente com sonegação fiscal, né? Então isso é muito grave, né? Por quê? A prefeitura fazia tudo para eles, ela disponibilizava o veículo para pegar a produção, para entregar, pagava o preço muitas vezes acima do mercado, ela não queria ajudar, ou seja, na verdade a prefeitura usava aquela cooperativa como um instrumento político, né? E os agricultores se acomodaram, acharam que estava legal daquele jeito e agora naufragou tudo o processo, né? Então, isso também tem que tomar cuidado com a questão de gestores públicos aí. Incentivar é legal, lógico que é legal, mas também tem que ter um limite. Você tem que ter a contrapartida da responsabilidade de quem vai se beneficiar, né? Isso é importante. Acho que o destaque que o Douglas está dando aí... Quero agradecer, então, Jair, a ele, né, com o presidente do CAT, gostei muito. A gente vai ter muito ainda para aprender com o Douglas, com certeza, vai estar passando para a gente, junto com a dupla aí, que, o Jair e o Décio, tá? Muito obrigada. Fica um convite também, Douglas, venha conhecer Sorriso, viu? Então, eu vou falar para você, mas eu estava com uma viagem... A pandemia está deixando todo mundo separado. Então, mas a hora que acabar tudo isso, sempre
A gente está torcendo que passe sempre. Então, venha conhecer Sorriso e ver o trabalho aqui que vai ser feito, que está sendo feito já aqui no... Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho um compadre que mora em Sorriso. E eu estava com uma viagem para visitá-lo agora em julho, mas a pandemia não sei se vai me deixar visitá-lo. Então, você... E aí talvez a gente possa pegar os contatos, já ter os contatos aí, se ele tiver, se der certo de ir para lá, eu vou conversar com ele, vou mandar uma mensagem para vocês. Viu, Dodi, vamos, se ele vier para Sorriso, daí prende ele aí, entendeu? Não deixa voltar. Aí a gente trabalha no assentamento, na redondeza, para ele conhecer esse trabalho que vai estar sendo feito aqui. Não. Bacana. Com certeza. Com certeza. Tem mais uma pergunta no chat aí, Douglas. Como é feito quando o agricultor não possui condições financeiras para realizar as mudanças ou investimento que a cooperativa sugerir? Olha, meu amigo, essa o que acontece? É trabalhar com o mínimo. É trabalhar com o mínimo possível. Se o agricultor tem dinheiro para comprar dois saquinhos de semente, seja lá do que vamos supor de uma horta, e tem demanda para isso, trabalhar com recursos da própria propriedade. Ó, você vai fazer o planteio, vai ter que fazer na enxada, vamos começar devagarzinho, e a renda que vai entrando, a gente vai encaminhando. Quando o produtor ele tem score, vamos dizer assim, ele tem possibilidade de adquirir um financiamento, linha Pronaf, por exemplo, a gente estuda junto com ele o que ele vai fazer o investimento e faz uma avaliação se esse investimento vai se pagar ou não, para daí estar fazendo esse investimento também, né? Mas assim, realmente, começar do zero é difícil, mas sempre dá para começar. Alguma coisa sempre dá para começar. Né? Então a gente começa de acordo com aquilo que o produtor tem e as possibilidades que ele tem. Nós não chegamos com implantação de projetos mirabolantes. Não, chegamos na propriedade e está tudo errado isso aqui e agora vai ser do meu jeito. Não é assim. É melhorar os processos que o produtor já desenvolve, né? É incrementar a renda e melhorar a produção daquilo que ele já está fazendo. Não é chegar inventando a roda. Né? E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo. Né? Seja seja pela cooperativa e muitas vezes não. Às vezes tinha produtores que não tinham condições de estar numa feira, mas ele tinha condições de pegar e vender de porta em porta. Pô, beleza, vamos te ajudar a produzir para você vender de porta em porta para os seus conhecidos que você tem, e começa por ali. Então, é nessa linha. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Excelente. Bom, estamos bastante adiantados no horário. Já tivemos aí os agradecimentos da Dude. Se ninguém mais tiver uma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. E podemos também fazer assim, se alguém tiver uma dúvida, né, Douglas? A gente encaminha para você depois complementa, né, a informação, e isso é apenas um primeiro encontro. A gente está conversando com o Douglas para a gente, inclusive, começar a dialogar também com proprietários, né, porque nós temos hoje vários proprietários aqui na região e que são assistidos por técnicos da Biolabore, e que são produtores de referência. Então, vamos ver se o Convide, né, nos permite, né, Douglas, e a gente daqui a pouco estar dialogando diretamente com alguns produtores, porque também é muito bom o agricultor ver, né, e ter o depoimento do outro agricultor. Acho que isso é uma coisa muito importante, então a gente está conversando sobre isso, sobre essas possibilidades, né. Então, agradecer realmente a disponibilidade do Douglas, que gentilmente, eu sei que você estava muito corrido com os relatórios, né, que tem que fazer no começo do mês, né, senão não entra dinheiro no caixa, né? Então, com os relatórios que você estava fazendo. Então, agradeço muito, Douglas, a sua disponibilidade, agradeço a todos que participaram, que nos assistiram e permaneceram até o momento, e a gente vai estar aí
promovendo outras possibilidades de interação. Acho que o que mais a gente pode fazer e tem que fazer é trocar experiências. É uma coisa que aqui deu muito certo, trocar experiências, o pessoal faz intercâmbios, visita a propriedade dos outros, sabe? E assim todo mundo vai evoluindo nesse processo de intercâmbio de experiências e de conhecimentos. Então, da nossa parte, Douglas, olha, de coração, muito obrigado. Né? Eu agradeço e a todos que nos ouviram. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, da nossa experiência, né? Se ficou alguma dúvida, o Jair tem liberdade de passar meu contato, eu posso estar respondendo vocês dentro do que for possível. Se vocês forem montar uma cooperativa de trabalho, a gente manda uma cópia do nosso estatuto, nosso regimento interno para vocês dar uma olhada. Então, isso aí é tranquilo, a gente pode estar se ajudando sim. Tá bom, pessoal? Eu peço muito bem, muito obrigado. Desculpas por alguma falha, mas a gente está à disposição aí. Muito bom. Então, boa noite, pessoal. Vamos encerrando a nossa sessão aqui. Vamos fazer um positivo aí. Vou tirar uma foto, hein? Eu não tirei uma foto ainda. Vou tirar uma foto aqui. Ótima. Aí, ó. Muito bem. Quem não está com a câmera ligada, liga aí, que eu vou estar vendo uma foto aqui. Isso aí, ó. É isso, Cristina. A Dude também. Aí, Dude. Maravilha. Ótimo. Vamos fazer o registro aí. Muito obrigado, hein? Boa noite a todos.